Estamos aqui hoje para mais um podcast Conversa com o André. É com muita satisfação que eu tenho hoje mais um candidato a vereador, um candidato relevante, alguém que já trabalha no município e que luta muito pelo desenvolvimento urbano dessa cidade. Nós estamos aqui hoje com o Henrique do Meio Ambiente. André, uma satisfação estar aqui com vocês. Tenho certeza que nessa conversa traremos grandes propostas para o desenvolvimento de Nova Friburgo. Com toda certeza, Henrique. Eu começo dizendo o seguinte: quem é você? Quem é o Henrique do Meio Ambiente, né? O Henrique do Meio Ambiente é o Henrique Amaral. Outros chamam de Amaral e muitos por Henrique do Meio Ambiente por eu trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. Nasci, cresci e resido no sítio São Luís, no Cônego. Sempre desde criança, criado na Igreja Católica, um dos fundadores da Igreja do sítio São Luís. E sou esse cara simples, humilde, que está aqui na sua frente, que qualquer um, quando eu sair ali na rua, reconhece o Henrique que ajuda as pessoas. E é esse Henrique que eu quero continuar sendo, André. Henrique, lembrando aqui a quem está nos assistindo, trazendo essa informação, na verdade, para eles, antes de começar eu te fiz algumas perguntas e uma delas foi de que se você me autorizava de fato a perguntar o que é relevante, independente do quanto duro isso possa ser. Sim. Você disse que sim e por isso a gente está gravando esse podcast, senão não faz sentido. Aqui a gente tem que trazer a realidade. Então você disse uma coisa aí e eu quero trazer aqui. Você disse que é o Henrique que trabalha no meio ambiente. E aí eu te pergunto, por que o eleitor hoje votaria em alguém que trabalha no meio ambiente? O eleitor que está me assistindo em casa hoje, ele votaria no Henrique do Meio Ambiente, no Henrique do balcão do meio ambiente, naquele que sempre se colocou do outro lado, no lugar de quem estava na cadeira à sua frente, entendeu o problema e buscou a solução. Porque muitas vezes, André, a gente fica preso em leis, porque a lei disso, a lei daquilo, mas às vezes vale o bom senso. E eu sempre usei de bom senso, nunca fugindo da legalidade, mas sempre me colocando no lugar de quem estava ali na minha frente. Então, o Henrique do Meio Ambiente é o Henrique que aprendeu com o sofrimento das pessoas e que hoje, pesquisando, conversando com outras cidades, enxerga crescimento, enxerga formas de desburocratizar. Para você, cidadão, que esteja sentado na cadeira à frente do atendente, tenha seu problema resolvido e não tenha que voltar para casa aborrecido, triste, com suas contas bloqueadas depois talvez por um erro e assim por diante, André. Esse é o Henrique. Henrique, você trouxe alguns pontos importantes. Vamos lá. Você falou de lei, você falou de desburocratização, então você está falando de burocracia, está reconhecendo a burocracia. Sim, com certeza. Né? Sim. Ok? E falou de sentar na frente para resolver. Esses três tópicos são muito importantes. Por quê? Eu penso, Henrique, até que o cidadão, o contribuinte, nem deveria ter que sentar na frente. Nós estamos na era da tecnologia e da informatização. Eu fui secretário de Fazenda, onde a TI estava incluído, e fui também secretário de Ciência e Tecnologia. Iniciamos grandes e bons projetos para o município, como o protocolo digital agora, que é o processo digital. Sim. Logo após a eleição aí tem uma programação já, a empresa já está toda preparada por informações que eu obtive para que toda a prefeitura fique digital e que a pessoa possa acessar de casa. Então, voltando aí, que a gente está falando de lei, a gente está falando de burocracia e a gente está falando de tecnologia, né? E você está aqui pleiteando uma cadeira para o legislativo, que é justamente quem fiscaliza e quem faz as leis, ou corrige ou adapta as leis existentes. Então, o Henrique eleito hoje, se ele tivesse proposto 3 leis, alterações ou novas leis, quais seriam? Primeiramente, André, Código de Obra e Lei do Uso do Solo. O Código de Obras de Nova Friburgo, ele é super ultrapassado, é de 1943. A Lei de Uso do Solo de 1988. E em 2007 houve um plano diretor que não mais atende o município. E o que vem acontecendo? Emendas sobre emendas para atender um ou outro interesse aqui ou um outro interesse lá. O que a gente precisa, André, eu acho que eu não digo nem 3 leis, eu digo uma lei, plano diretor. O que a gente precisa é desenvolver um plano diretor que atenda às necessidades de Nova Friburgo. Não adianta eu querer copiar um exemplo, vou te dar aqui, lá de Maricá e trazer para Friburgo.
a geografia, as bacias hidrográficas são tudo diferente. O que nós vamos pensar para Friburgo? Plano diretor é a lei que precisa ser aprovada. Vou te dar um exemplo. O plano diretor desenvolvido lá em 2013, 2014, 2015, que estava sendo desenvolvido, melhor dizendo, que ouvia as pessoas, foi até as comunidades, etc. e tal, era muito legal. Ele tinha marcas, se você pegar lá no mapa, em amarelo, que aquelas áreas diziam para onde a cidade poderia crescer. Naquelas áreas em amarelo podia ter um maior adensamento. Como que você faz isso? Através do plano diretor. Vou te dar um exemplo. Conquista, no 3º distrito. Ali existe um grande potencial. Já tem uma certa infraestrutura. O que você precisa fazer? O plano diretor permitir que aquela localidade cresça, mas cresça com infraestrutura. O que vai ter naquele local? Você vai levar o empresário para lá, o empresário vai investir, vai ganhar o dinheiro, mas ele vai investir em infraestrutura, em esgotamento, etc. e tal, para que as pessoas ali, naquele espaço, elas tenham mercado, farmácia, posto de saúde e tudo mais, e as pessoas têm interesse em ficar ali. E aí você evita o deslocamento de um canto de outro para a cidade. E aonde isso impacta, André? Na mobilidade urbana. Então, não existe 3 leis, existe até mais, mas a lei principal que precisa ser aprovada é o plano diretor. Se você pega hoje a 131, pegar um trechinho, aprovar uma lei 131 de 19, que atendeu o interesse de um pequeno grupo e prejudicou um grupo muito maior. Você pega 156 de 2023, que é uma emenda para dar direitos adquiridos anteriormente a 2019, no entanto, 5º e 7º distrito ficaram fora e a lei não atendeu a quase ninguém. Hoje existe uma outra lei para homologação do prefeito na questão do marco temporal. O prefeito não pôde homologar porque a gente está em período eleitoral. Vai atender pessoas? Sim, vai atender muitos imóveis na cidade, mas vai atender um público. Aí eu pergunto, e o plano diretor? Existe um estudo? Se pensa num plano diretor? Essa é a lei que nós temos que pensar para Friburgo. Plano diretor, pensando no desenvolvimento da cidade, no crescimento da cidade. Não existe cidade que cresça, que desenvolva, sem passar pela construção civil organizada, André. Henrique, olha, música para os meus ouvidos. Fica claro o quanto você detém de conhecimento e tem uma excelente visão, tá? Eu não costumo fazer esse tipo de comentário, mas eu tenho que ser justo com o que eu estou ouvindo aqui, né, de proposta. Quando você fala do 3º distrito, você fala de descentralização, isso faz total sentido. Nova Friburgo precisa crescer, precisa se desenvolver de forma ordenada e sustentável. A gente tem que respeitar o meio ambiente, mas a gente tem que desenvolver o desenvolvimento urbano. E aí, uma das curiosidades, quando você fala do 3º distrito, eu penso no seguinte: é um distrito que ainda não tem água tratada e encanada. Não seria o tratamento de água um impedimento para a alteração do plano diretor no 3º distrito? Não. Se você pegar o contrato que a empresa concessionária de águas e esgotos de Nova Friburgo, está previsto no contrato que é dever da empresa manter e ampliar o sistema de tratamento de água e esgoto em Friburgo. Se você catalogar na nossa cidade, nós temos vários pequenos mananciais de água, que pode manter sim Nova Friburgo por mais 200 ou 300 anos. Eu acho que cabe o poder público chegar até esses locais, captar esses pequenos grandes mananciais, porque Friburgo tem muito, mas outras cidades não têm. E, em contrapartida a isso, a empresa concessionária, que deve ser fiscalizada pela Subsecretaria de Serviços Concedidos, chama a empresa para a mesa e vem aqui, ó. O contrato está dizendo que você tem que ampliar a rede. O município, em contrapartida, está captando, fazendo pequenas barragens. Agora é contigo. Você vai levar essa água até a sua estação, até onde você queira, e vai tratar a água e nós teremos água para Friburgo. Henrique, então você está me dizendo que vai ser mais uma pauta sua, a expansão da água tratada para o município de Nova Friburgo. É isso? Foi isso que eu entendi? Com certeza, André. Porque não existe expansão urbana se não existir água tratada e esgotamento sanitário.
Muito bom, muito bom. Eu vou pensar no seguinte, Henrique. Tecnicamente, como eu já disse, ok, estamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de emoção. Porque estar na política é capacidade técnica, habilidade cognitiva, né? Maneira de raciocinar, de ver, mas sobretudo de inteligência emocional. A gente está vendo uma campanha em São Paulo, por exemplo, com uma demonstração enorme de desequilíbrio emocional. Então, vou até apimentar a nossa conversa, Henrique, fazendo M aqui, e eu faço M. Se hoje eu fosse um eleitor de São Paulo, o meu voto seria para o Marçal, e eu explico por quê. Eu fui candidato a prefeito em 2020, do nosso plano de governo, 80% do que está no plano dele tem sinergia com o nosso. Inclusive temos alguns amigos em comuns, inclusive cheguei a mandar material para que chegasse nas mãos dele, como por exemplo eu assisti num debate sobre a questão das câmeras, né? Onde cobravam dele de ter mais câmera. E aí eu levantei uma questão que o Nova Friburgo inclusive usa no Cidade Inteligente. Você não precisa comprar, você pode usar a tecnologia para que as pessoas compartilhem a imagem dela com o município. Então você consegue ter mais câmeras monitoradas sem ter que investir dinheiro naquilo. Lógico que investir em câmeras é ótimo, mas usar tecnologia e não investir também é muito bom. Então a pergunta é, o quanto o Henrique tem de equilíbrio emocional para lidar com a base, para lidar com a oposição, para lidar com os outros vereadores, são 21, uma andorinha só não faz verão. Então eu quero entender emocionalmente o quanto de pressão o Henrique aguenta e o quanto ele está preparado a brigar por isso. Porque capacidade técnica você já mostrou que tem. Agora eu quero ver se você tem equilíbrio emocional para estar naquela cadeira. André, eu acho que eu aprendi desde criança. Sou filho de lavradores, tá, André? Meus pais não sabiam ler nem escrever. Mas eu aprendi desde muito cedo, no núcleo, no seio do meu lar, que o diálogo é a base de tudo. O que eu consigo ver na Câmara hoje, quando eu vou nas sessões, me concede uma parte, e um atropelando o outro, e no final de uma sessão você não chega a lugar nenhum. Eu, Henrique, eu acho que o vereador, em primeiro lugar, ele não tem que ser oposição por ser oposição. Ele tem que ser oposição a tudo aquilo que é ruim para a cidade, a tudo aquilo que vá contra os meus princípios e valores. Votarei voto aberto, contra, pelos motivos ao qual eu considero que eu não devo votar. É bom para a cidade? A favor, pelos motivos que eu acho que vale a pena, que vai ser bom para o crescimento da cidade. O que eu vejo hoje, André, é uma oposição ou uma situação por interesses. Ou é uma posição ferrenha porque não conseguiu nada, ou é uma posição porque conseguiu tudo. E isso eu posso te garantir, que não vai ter no nosso mandato, porque o nosso compromisso é com você, eleitor que está nos ouvindo em casa. O nosso compromisso é com a população de Nova Friburgo. É trabalhar na desburocratização dos processos públicos. Doa a quem doer, doa o governo, doa a oposição. Nós vamos trabalhar e eu vou chamar todos os outros 20 vereadores para a conversa, para o diálogo, com equilíbrio, mostrando para eles que não é um benefício do Henrique, é um benefício da cidade, que se todos abraçarem, em 4 anos pode ser os 21 reeleitos, porque a cidade vai estar mostrando desenvolvimento com a Câmara que assumirá no dia 1º de janeiro de 2025. Falando sobre assumir em 1º de janeiro de 2025, Henrique, nessa eleição, eu apoio a reeleição do prefeito Johnny. E vou explicar por quê, tá? Eu fui secretário, eu vi tecnicamente muita coisa boa acontecendo, muita coisa acontecendo da base, muita alteração de processos e projetos que precisavam ser mexidos, que é como mexer nos bastidores que não aparecem, tá? Não sou... Aqui não tenho político preferido ou de carteirinha, não tenho nenhum vínculo econômico com o governo dele, tá? Tenho gratidão pelo tempo que passei lá, mas eu penso que numa média tem sido um bom governo. Sim. E uma coisa me preocupa muito, 4 anos passam muito rápido. Quando você tem uma troca de governo, eu te garanto que pelo menos 2 anos quem entra demora
para entender da máquina pública. Até porque o orçamento é feito no ano anterior. O primeiro ano de mandato de qualquer prefeito, você não tem o orçamento feito para a sua equipe. Você vai ter que seguir o plano e o orçamento de outros. Então eu vejo que Nova Friburgo está se desenvolvendo. Para mim faz todo sentido que continue o atual governo para que a gente possa desenvolver, continuar esse desenvolvimento. Percebo que tem pontos muito críticos, né? A gente ouve o tempo todo uma crítica, principalmente à saúde. A gente viu essa semana aí com esse apagão, que o hospital ficou sem luz, enfim, né? Então, assim, não dá pra gente pôr panos quentes em nenhum desses erros. E aí eu queria uma opinião sua e entender qual é a sua visão sobre a saúde do município. Nova Friburgo está doente? Não está doente? O que o Henrique pensa sobre saúde? Então, André, eu tenho trabalhado nos nossos projetos, né, dentro das nossas propostas de campanha, o que eu chamo, vamos pensar fora da caixinha. Porque você vê grande quantidade de candidatos a vereadores e também para majoritária, batendo sempre na saúde e na educação. Eu fiz, o outro diz não fez, eu vou fazer, o outro não fez, e a gente não tem uma saúde de fato, não que esteja ruim, mas longe de ficar boa, né? A gente não tem aquilo que o friburguense merece, né? Esclarecendo que isso não é um problema de Friburgo, isso é um problema do Brasil. Eu estou com a minha sogra internada lá em Araruama, aqui no Rio de Janeiro. Está numa UPA já há alguns dias esperando uma transferência para um hospital público. Então, a saúde pública é um problema nacional. Mas eu volto, André, na tecla, aí parece que eu estou repetitivo, mas não. Eu volto na tecla do planejamento, tá? Do planejar, do pensar cidade. O Raul Sertã, hoje você pega ele é uma obra com um puxadinho aqui, um puxadinho lá, outro puxadinho lá, e no final você não tem um complexo que atenda de forma a ser agradável aos olhos da população. Aí você vê, você pode fazer uma enfermaria muito bonita aqui embaixo, um CTU muito bonito, mas se o problema está em cima, a infiltração vai vir, vai destruir tudo. O que eu penso para a saúde de Friburgo? Vai ter muita gente que vai discordar. Eu trabalhei durante 1 ano e meio na administração do CTU do Raul Sertã, né? Inclusive, mandar um abraço para meus amigos médicos, enfermeiros, que lá eu fiz muitos. Eu acho que o Hospital Raul Sertã precisa ser tratado de cima para baixo, numa possível reforma, para que o problema venha sido resolvido. Eu acho que a emergência tem que ser descentralizada do Raul Sertã. O Raul Sertã tem que se tornar um hospital regional para cirurgias eletivas e para pacientes encaminhados para internação. UPA Conselheiro Paulino, UPA Olaria, talvez um outro posto de emergência mais central. Mas tem que ser descentralizado do Raul Sertã. Por quê? Diminui aquele fluxo, aquela quantidade de pessoas dentro do Raul Sertã, o governo consegue ter um maior controle sobre o hospital e acaba com aquela coisa. O cara está passando visita, está no plantão, ele ganha 2 plantões, e às vezes ele está no plantão da emergência, ele larga para passar visita. Se isso for descentralizado, isso não acontece mais. Então, eu acho que a saúde de Friburgo não está doente. Eu acho que a saúde de Nova Friburgo precisa de planejamento. E esse planejamento começa na tecla que eu venho batendo. Planejamento urbano. Pensar daqui para frente a cidade, de fato, para pessoas, não para os carros, não para as muralhas de pedra, mas para as pessoas. É isso. Henrique, quando estive secretário, logo que cheguei, uma coisa que eu estranhei muito e penso ser primordial em todas as áreas no município, nós precisamos ter um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então, quem nós queremos ser quanto cidade hoje, quem nós somos hoje, quem nós queremos ser daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou 20 anos. Porque a hora que você sabe quem você quer ser, você começa a fazer o planejamento. Planejamento esse que pode ser alterado a qualquer momento, a rota,
mas não a espinha dorsal, não o cerne principal desse planejamento. Então nós precisamos ter um planejamento de turismo, nós precisamos ter um planejamento de saúde, nós precisamos ter um planejamento de desenvolvimento urbano, de mobilidade, de assistência social, de educação. Sem dúvida nenhuma, ele é todo pautado num planejamento por área. Só que isso me chama muita atenção e eu vou até tirar o boné aqui para trazer um assunto muito importante. As cadeiras não voaram, né? As cadeiras não voaram, ó. As cadeiras ficaram, ninguém foi agredido, ok? Isso é política, bem feita. Olha só, Henrique, eleitor, cidadão que está assistindo, nós precisamos adquirir inteligência política. Eu vou explicar. Como que Nova Friburgo, com 204 mil habitantes, não tem um deputado estadual? Como que Nova Friburgo não tem um deputado federal nascido, residente aqui, que tem a sua família e sua vida aqui? Um deputado federal tem mais de 40 milhões de emendas na sua caneta. E nós não temos hoje. Se nós tivéssemos um deputado federal, nós poderíamos ter mais de 40 milhões sendo investido em Nova Friburgo de forma direta. Um outro ponto, quando a gente falava em saúde, quer melhorar a saúde? Tenha um deputado estadual, um deputado federal, essa proximidade com Brasília, a proximidade no estado e com o governador é o que faz vir grandes projetos, é o que faz ser visto em primeiro lugar. Quando Nova Friburgo quer pleitear alguma coisa hoje, não tem um deputado e a política funciona assim. O pleito ao governador, o pleito a Brasília, ele é feito através dos deputados. E como que uma cidade com 204 mil habitantes, Saquarema, se eu não me engano, tem 100 mil habitantes, tem deputado estadual, tem representante federal. Você falou de Araruama e da região dos lagos. Você já viu a quantidade de ambulância e de UPA que tem naquela região? Você sabe por quê, Henrique? Porque lá tem presença de deputado estadual e federal. E aí os recursos vêm. E essa é uma lacuna que não pode mais acontecer em Nova Friburgo. Nova Friburgo tem desenvolvimento. Nova Friburgo é uma cidade, uma das principais cidades do estado. A principal, eu posso dizer, dentro do seu tamanho. Com indústria, com comércio, com serviço, com vocação local. E aí a gente tem hoje um deputado, com todo respeito, eu admiro, mas Macuco tem um deputado e Nova Friburgo não tem. Exatamente. Com todo carinho a Macuco, com todo carinho ao deputado de Macuco, mas não faz sentido Nova Friburgo com 204 mil habitantes não ter um representante na LERJ. Concordo plenamente. E você falou da região dos lagos, André. Eu acabei de dar o exemplo da minha sogra que está lá internada precisando de uma transferência. Araruama tem uma UPA centralizada, Araruama tem o Hospital Jaqueline Prates no centro, que recebe os pacientes encaminhados, Araruama tem o Hospital de São Vicente e Araruama tem o Hospital Regional Estadual Roberto Chabo. Mesmo assim, as pessoas ficam na fila esperando uma transferência. Você imagina Friburgo com uma emergência centralizada dentro do próprio hospital, atendendo Nova Friburgo e toda a região. Realmente não tem como dar conta, não tem. Isso é indiscutível. E quando você fala do deputado estadual, do deputado federal, André, eu acho de extrema importância sim. E 2026 é daqui a 2 anos. E nós precisamos fazer um deputado de Nova Friburgo. Mas nós precisamos ter um deputado de Nova Friburgo, mas não podemos fechar as portas quando deputados de outras regiões batem na nossa porta. Porque muitas vezes o executivo municipal fecha portas por não receber deputados que muitas vezes querem investir na cidade. Ora, é por conta do voto? Eu não vejo dessa forma. Eleição são os 45 dias de campanha e todo mundo busca o seu. Agora, num período de 4 anos de mandato, eu não posso fechar as portas para ninguém que queira trazer verba para Nova Friburgo. Você tem toda a razão, Henrique. E nós temos um projeto, não é um sonho, é um projeto que Nova Friburgo tenha deputado estadual, deputado federal. Um dia podemos ter um senador. Nós precisamos estar em algumas das secretarias do Estado. Nova Friburgo precisa ser representado.
Porque só com essa união de forças que nós vamos ter de verdade o que nós merecemos, que é ser visto como uma grande potência que somos. E eu vou pedir agora, Henrique, que você faça as considerações finais para que a gente possa fechar esse bloco. Por que votar em Henrique do Meio Ambiente? Por que votar em Henrique do Meio Ambiente? Vou te responder, André. Você, amigo eleitor que está me ouvindo, você que me conhece do bairro, você que me conhece da Secretaria do Meio Ambiente, você, engenheiro, arquiteto, profissional da área, corretores de Nova Friburgo, vocês me conhecem, sabem o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E você deve votar no Henrique do Meio Ambiente, porque, André, vou ser ousado, tá? Eu sou o único candidato que trouxe proposta de desenvolvimento de cidade envolvendo a construção civil. Teve gente copiando, teve gente dizendo que vai fazer a mesma coisa, mas que já teve no poder 4 anos, 8, 12 anos e não fizeram. Então, diz o ditado, quem não fez, perdeu a vez. E você que está me ouvindo deve votar no Henrique do Meio Ambiente, porque é o cara que na Câmara vai lutar pelos seus direitos e não pelos seus próprios direitos, ou melhor, pelos seus próprios interesses. Serei, André, o vereador que lutará e apresentará projetos, melhor dizendo, para o desenvolvimento de Nova Friburgo. Henrique, você estava me dizendo o seu carinho, os seus projetos para o Cônego. Mas Nova Friburgo não é só o Cônego. Como é que é a sua visão da cidade como um todo? Então, André, vamos lá. Todos nós temos um carinho especial por algo ou por alguém. Eu amo de paixão a minha mãe e o meu sobrinho Bernardo, especial, que eu tenho em casa. Isso não me limita a amar ou deixar de fazer o bem a todos os meus familiares que estão ao meu redor. O meu carinho pelo Cônego, que não é só o Cônego, antigamente era a Fazenda do Cônego, um bairro cercado de grandes propriedades. O Cônego foi crescendo. Hoje nós temos a Vargem Grande, hoje nós temos o Sítio São Luís, hoje nós temos o Cascatinha, hoje nós temos a Grande do Céu, o Caledônia, o Garrafão, a Marechal Rondon, que apesar de ser uma rua, é quase um bairro. Então a gente tem que olhar com todo um carinho para todo esse bairro que cresceu, né? Aí eu digo, André, aquilo fora do planejamento. Você pega o Sítio São Luís, que é onde eu nasci, cresci e resido, não existe nenhum equipamento público, né? Para as pessoas lá fazer seu exercício, a criançada jogar sua bola, os idosos bater um papo na praça, não existe. E houve um crescimento gigantesco, né? O Sítio São Luís, há 20 anos atrás, tinha 50 moradores, hoje tem 2.000, 3.000. Então você vê o impacto com a mesma rua, sem calçada, sem manutenção, agora foi asfaltado, né? Mas o meu carinho pelo Cônego é porque no Cônego, no Sítio São Luís, eu aprendi que um bairro, uma cidade, não pode crescer de forma desorganizada. E a minha visão para Friburgo espelha-se no Cônego e no crescimento dos seus arredores. Nós temos que pensar Friburgo, do Cônego às Furnas, de Vieira ao Amparo, de forma pensada, mas de forma a desenvolver um planejamento com crescimento urbanístico, o que vai impactar diretamente na mobilidade urbana, nas áreas de lazer, na vida das pessoas. André, o Cônego me inspirou, falo para você, morador do Cônego e região, o Cônego me inspirou em pensar, em acreditar que podemos e vamos juntos construir uma cidade melhor, planejada e desenvolvida, com interesse de todos e não, André, de um pequeno grupo, como a gente tem visto nos últimos 30 anos na cidade. Se você pegar Nova Friburgo em 1960, Nova Friburgo tinha 60.000 habitantes. Hoje, como você muito bem disse, nós temos em 2024
204 mil habitantes, a cidade mais que triplicou. Temos as mesmas ruas, as mesmas estradas. E é isso, André, que nós temos que pensar. Regularizar aquilo que já está pronto, porque a gente não pode simplesmente tirar o direito das pessoas que já estão lá onde estão, porque o município não fiscalizou, porque se o município fiscalizasse, não teria lá essas pessoas. A gente precisa legalizar isso, levar o urbanismo até essas pessoas e pensar que daqui a mais 3 décadas nós teremos 500 mil habitantes. E como nós vamos pensar a cidade? Como que nós vamos adensar essas pessoas? Como que vai ser a mobilidade dessas pessoas? E aí eu te digo, o meu amor ao Cônego é o amor que me levou a pensar o amor a Nova Friburgo. Com toda certeza, Henrique. Planejamento, organização, descentralização. Exatamente. E vou fechar dizendo, é importantíssimo que a gente leve as indústrias para os bairros. Está no nosso projeto de 2020. Não é cópia de São Paulo, não. Está no projeto de 2020. Pode ler lá no TRE. Nós já falávamos, se a gente consegue levar o emprego para os bairros, a gente consegue construir novas casas. Não faz sentido construir casas populares adensadas como é o Terra Nova, porque a gente sabe o resultado que dá, socialmente não é legal, não funciona. Você precisa em cada bairro construir um pequeno número de casas, porque aí você não gera impacto naquela mobilidade que já existe, na estrutura que já existe. Ao mesmo tempo, você consegue levar para lá a indústria, o comércio e fazer com que as pessoas passem maior tempo nos seus bairros, nas suas regiões, para assim a gente melhorar toda a mobilidade. E, sobretudo, né, Henrique, a qualidade de vida. A gente não quer ter a melhor cidade, a gente quer ter a melhor cidade para se viver. André, posso fazer uma pequena conclusão rápida? Ou uma ponderação, digamos assim. Eu não sei quem vai ser o prefeito eleito, né? A gente acredita que na reeleição do atual prefeito, mas eu quero falar agora para o candidato ao executivo que está me ouvindo. Vamos estender um tapete vermelho para o empresário friburguense. Vamos tratar o empresário que traz renda para a cidade, que faz girar a economia da cidade. Vamos tratar esse cara, vamos receber esse cara e junto com ele pensar o crescimento da cidade. E eu vou falar aqui, André, o que eu tenho falado em todos os lugares onde eu ando. O empresário, ele gera a economia da cidade, ele gera serviço, ele gera dinheiro que é gasto dentro da cidade. E o poder público precisa deixar de tratar o empresário como se fosse criminoso. O empresário não é criminoso. Ele traz renda e desenvolvimento para a nossa cidade. E sem dúvida, Henrique, olha só o que acontece. Eu tenho certeza e autoridade porque eu vou dizer agora. Os próximos 10 anos precisam ter como a maior arrecadação, de aumento de arrecadação, através da construção civil. É o desenvolvimento mais rápido e que a gente consegue hoje. Tem uma demanda reprimida para Nova Friburgo para que a gente possa arrecadar IPTU, ISS de obra, ITBI de transferências e crie o ciclo virtuoso de geração de emprego, de renda e de crescimento. Nova Friburgo não está bem no ranking per capita, né, de renda do nosso trabalhador e a gente precisa, né, de capacitação, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham mais valorização, mas precisamos principalmente gerar mais emprego e isso só acontece através do desenvolvimento do empresário. André, você já deve ter viajado muito, Brasil, fora Brasil, e você deve conhecer muitas cidades. Eu gostaria, se você conhecesse, que me apontasse uma cidade que cresceu e desenvolveu, que não passasse pela construção civil. Não existe em lugar nenhum do mundo. Para completar minha fala, André, eu gostaria de dizer o seguinte: é preciso, sim, vou frisar muito nessa fala, desburocratizar. Mas para isso também é preciso uma coisa que a gente não pode deixar de falar. No servidor público que está lá na ponta do município. Lembro muito bem que você fez uma lei que trouxe benefício para os funcionários das finanças. E acho que talvez todos os secretários deviam pensar na valorização
do servidor público, para que o servidor público feliz atenda o contribuinte feliz e que a cidade tenha, sim, esse ciclo virtuoso que você acabou de falar. Henrique, eu quero fazer mais uma pergunta. Sim. Em 2020, fui candidato pelo PRTB número 28 e não utilizei dinheiro público. Meu partido não tinha direito a dinheiro público e nós também não concordávamos, como não concordamos com o uso do fundo partidário. Aí eu te faço uma pergunta. Você tem de utilização de dinheiro público? Quanto veio na sua campanha? Como é que está o uso do dinheiro público ou do fundo eleitoral? André, eu quero aproveitar e fazer um convite a você, eleitor que está nos ouvindo. Vá lá no portal da transparência. Lá tem quanto cada candidato, cada candidata recebeu. Você vai lá, procura Henrique do Meio Ambiente, MDB. Você sabe quanto que eu recebi de fundo eleitoral, André? Quanto? 0. Fefec, você sabe quanto que eu recebi? Quanto? 0. Se você olhar minha conta lá hoje, tem um gasto, uma doação de R$600 e outra doação de R$150, totalizando um valor de R$750, que é o único dinheiro que eu usei na minha campanha. Mas a gente sabe que tem candidatos que recebeu 50, 60, 70, até o teto. Não sou eu que estou falando não, André. Vai lá e confira o portal da transparência. Se eu te falar que eu sou contra, André, o fundo partidário, eu vou estar aqui, talvez, me omitindo de algo ou mentindo. E é algo que eu não vou fazer. Eu seria totalmente a favor do fundo partidário. Se ele fosse dividido igualmente entre os 22 candidatos de cada coligação, diferente do que está sendo feito, que um recebe 50, 60, 70 e a maioria não recebe nada. Ou seja, os famosos caras que estão ali para encher linguiça. E eu quero mostrar para você, cidadão, que o Henrique do Meio Ambiente não veio para encher a linguiça. Veio para ganhar a eleição. E ganhar a eleição, André, de forma consciente, de forma trabalhando honesto, conquistando cada dia o coração de cada eleitor que nos ouve. É isso. Eu quero agradecer você que ficou até agora aqui conosco, que assistiu, e dizer que eu estou muito satisfeito de estar fazendo esse trabalho, de estar dedicando o meu tempo e dedicando o meu olhar, e estou recebendo pessoas incríveis aqui para a gente falar de política, para a gente falar de Nova Friburgo, para a gente falar do meu, do seu, do nosso futuro. Obrigado.